assunto é muito complexo. Só vai entender isso quem já leu o livro Drama Cósmico de Javé. Mas assim, nossa irmã Denise, lá do Vitória da Conquista, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, tá, Denise? Shiva teve encarnações aqui na Terra, Vishnu teve encarnações, outras divindades também tiveram, mas Javé não teve? Pode ter? Poderá ter? Bem, aí é assim, desde 2007, que eu fiquei convivendo com a terrível e fantástica, desculpa, de fantástico não tem nada, com a terrível notícia de que o ser a quem conhecemos como Javé não tinha alma. E eu, formado que sou pela cultura espírita, eu digo que está errado. Nada existe que não tenha uma alma. E eles quem? A hierarquia de Javé, porque os espíritos podiam morrer de me dizer isso, e eu não acreditaria, e entender que tinha alguma coisa errada. Até porque eu sempre entendi eles me dizerem, tudo tem alma. Nada existe sem alma. E esses seres começaram a deixar claro que eu estava entendendo direito. Javé não tinha. Isso pode, não pode. Sabe aquela história de encosto, que você quer se livrar de uma coisa e não consegue? Então, essa vivência é um encosto que eu tenho. Para onde eu vou, ela vai atrás, né? E quando eu estou sozinho, seja no meu ambiente de trabalho ou de vida, ele se aproxima e diz, nós estamos só aqui ratificando, já que você acha que nunca entende nada direito, você está entendendo direito sim, ele não tem alma. E eu dizia, mas não é possível. Bem, pense o que você quiser, mas ele não tem alma. Então foram 2, 3 anos, em 2010, depois de ter tido várias vivências, algumas vivências, nas quais eu pude perceber o algo de diferente que existe por trás desse ser chamado Javé, e óbvio que eu somente percebi isso porque esse alguém se esforçou muito para me mostrar isso, porque eu sou tão cego, tão cretino, tão miserável quanto qualquer outro, obviamente, ser humano do meu naipe. Então, o meu interesse pelo assunto era zero, e é zero, eu não estou atrás disso. Mas isso veio atrás, se esforçou bastante para que eu percebesse, até chegar um ponto em que eu disse, mas não é possível isso ser verdade. Ou seja, é uma coisa tão contraditória, tão fora do padrão usual, tão fora das lições que eu sempre recebi, e de tudo que está escrito em todas as elucidações religiosas e doutrinárias do mundo, que eu digo, olha, obviamente que tudo isso está certo e eu estou entendendo errado. Não é possível que existam seres considerados anjos que para mais de 2, 3 anos insistem em me dizer algo que está errado. Ou então são brincalhões, espíritos, mas não eram espíritos. Esses seres não são espíritos, eles são o que são. Esses têm alma, né? Esses têm. Aí até que eu comecei a escrever o bendito livro chamado Drama Espiritual de Javé. E qual a importância desses seres para que eu ceda ao que eles querem e eu concorde em escrever os livros? Porque enquanto estou escrevendo, eles vão me mostrando. Na hora em que eu não quero saber do assunto, não quero. Eles podem me explicar. Mas na hora que eu digo, ok, vou escrever, e começo a escrever e me concentro, aí eles conseguem me mostrar. E eles me mostraram a queda do Criador, nos mínimos detalhes que um ser humano pode suportar aquilo. E eu estava escrevendo o Drama Espiritual de Javé. Eu digo, eu não vou levar isso adiante. Tanto é que não levei. Se algum dia eu publicar um livro chamado Mergulho na Escuridão, porque na hora o que me foi suportável, eu digo, eu não vou escrever isso, eu vou tomar nota do que eles estão me dizendo aqui, mas eu não vou botar isso num livro que eu tenho que publicar agora.
Então, tudo que eles me contaram, eu não coloquei no livro Drama Espiritual de Javé. Eu apenas coloquei no livro que Javé não tem alma. E por que ele não tem alma? Aí é que vem o lado escandaloso da história. Eu só vou falar uma parte, porque senão a gente se perde. Tá? Isso tudo é para responder a sua pergunta, viu, Denise? Então é assim. Antes desse universo ser criado, não existia isso que nós conhecemos de encarnação. Não existia nem corpo carnal. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Nos outros universos também não existe. Existem outras formas existenciais transitórias. Então, quando essa divindade, e aqui eu insisto em dizer o que eu sempre digo, eu não sei por que cargas d'água eu estou tendo que falar isso abertamente, tá certo? Mas eu não sei se o que eu estou falando está correto, nem sei se isso é verdade, não sei se isso é uma, sei lá o quê. O futuro vai dizer se isso é verdade ou não. Então vocês escutem isso como se fosse um filme, como se fosse uma história, certo? É muito complexo. Quando essa divindade gerou da sua mente o modelo que se transformou em singularidade, que é aquilo que os cientistas já perceberam, que houve uma singularidade que se expandiu e se transformou nesse universo, eles não sabem entender como é que antes não tinha nada e de repente surgiu essa singularidade. Então, na hora que essa divindade expressou com sua energia Kundalini pessoal, expressou esse modelo, e esse modelo tomou vida, ele hesitou. Milésimo de segundo ele hesitou. Mas teve que continuar a criar. E quando ele deu, digamos, o segundo input da mente dele no processo, essa coisa passou a funcionar como uma espécie de buraco negro, que suga tudo que está ao redor. Então aquela singularidade simplesmente o atraiu inexoravelmente. Ele segurou-se lá para não entrar, mas o corpo mental dele entrou. Os hindus, os Vedas, nos orientam, em diversas tradições no Oriente, que existem diversos corpos. Inclusive, Jeane deu uma palestra sobre isso lá em Vitória da Conquista. Que seja, vamos usar então a forma como os orientais da antiguidade falavam a respeito do que significa a nossa alma. A nossa alma se expressa através de diversos corpos. O conjunto desses corpos podemos chamar de espírito. Dependendo do foco mental do nosso espírito, o nosso espírito potencializa uma espécie de vestimenta mais emocional, mais mental, mais isso, mais aquilo. E como essa divindade ela era programada para criar coisas a partir da sua força mental, como foi o seu corpo mental que criou aquilo, quando aquilo o puxou, ele segurou-se lá, e aqui eu estou usando expressões que eu posso usar. O corpo mental é que foi tragado, ele então desmaiou, implodiu, usem a palavra que quiser. Morreu, usem a palavra que quiser. A parte principal dele ficou lá. E o corpo mental entrou. Quando passou a ser algo que foi tragado pela criação, esse corpo mental entrou totalmente desfigurado, ferido, implodido, aí a gente usa também a expressão que quiser. Mas essa força desse ser é tão fantástica que ele ainda conseguiu se reconstruir ou se reconstituir de algum modo, do modo que lhe foi possível para continuar existindo aqui dentro enquanto algo que pensava. Só que a alma dele não entrou. A diferença entre uma divindade e quem não é divindade, nós, por exemplo, reside nisso. A força mental da divindade, já que a divindade é uma personificação indireta ou direta da deidade, que é o único Deus dessa história mesmo, é o Deus Pai, o Deus Mãe, incognoscível, que não tem nada a ver com essas características todas. Esse ser é Pai e Mãe amantíssimo. Esse está acima de tudo. Os nossos espíritos são filhos desse ser. Esse corpo é filho de um produto de criação de quem criou esse universo. Ponto. Então esse ser, quando entrou e se reconstruiu como pôde, ele é um holograma
da sua força mental, apoiado na sua força divina que ainda existe, porém desmaiado, implodido, ou sei lá o quê. Só vai entender isso quem estuda física quântica, quem estuda, quem sabe o que é um holograma, como se projeta um holograma a partir de... Não vamos falar disso aqui. Mas é um holograma. E ficou existindo esse holograma dentro da criação, sem alma. Aí esse holograma tem uma força tão absurda que está vivo até hoje. 13,7 bilhões de anos depois ele está vivo, só que enfraqueceu. Esse holograma, ele não conseguiu plasmar dele mesmo toda a consciência que ele tinha enquanto divindade. Ele foi criando a consciência que lhe era possível. Ele perdeu a noção do que ele pretendia fazer como divindade, e o pior, quando essa divindade foi tragada pelo universo que estava a ser expandido, quando ela foi tragada, não deu tempo para ela terminar a obra, ou seja, terminar o plano ou o programa que deveria dar uma formatação final ao universo. Por isso que a gente está se expandindo e acelerando a expansão e ninguém sabe onde isso vai chegar. Ele não conseguiu terminar a obra dele. Quando ele veio para dentro e se recriou como um simples holograma, sem alma, ele passou a ser uma aberração. Olha as palavras que eu estou usando, como são difíceis de serem usadas. E está aí nesses livros, esse é o meu drama pessoal. Em ele existindo e tendo um universo agora para cuidar, só que ele agora é refém do processo, ele perdeu a conexão dele com o seu eu profundo do outro lado, então ele começou a criar seres, depois de alguns milhões de anos, sozinho aqui dentro. E não me perguntem a forma que ele se reconstruiu, porque não há palavras que eu possa explicar aqui. Não é humano. Esse ser se reconstruiu, que é um holograma, mas com uma força mental tão forte que até hoje está vivo como um ser. Ele, em certo momento, começou a criar seres a partir dele mesmo. Não existia sexo, pessoal. Não existia polaridade masculina ou feminina. Isso foi criado 7, 8, 9, 10 bilhões de anos depois na história do universo. Só existia um modo dele criar outros seres, que era a partir dele mesmo. Pasmem. Os primeiros seres que ele criou, não deu tempo a quem estava fora do universo providenciar almas para os primeiros. Porque isso não existia. Hoje o que é bobo, qualquer minhoca, qualquer ser humano que nasce, uma alminha vem e dá estruturação àquilo que é material. Mas no início da história desse universo não foi assim. Os primeiros seres, e isso está descrito no drama espiritual de Javé, foram seres tão mais problemáticos do que o Criador. Sem alma também. Sem alma. Só a partir de um certo número dos primeiros seres criados é que a espiritualidade desenvolveu um método. Aí as primeiras divindades começaram a vir para o sacrifício, se imantando aos outros clones que Javé estava criando ele mesmo. Na segunda ou terceira geração? Na primeira geração. A primeira geração, eu não vou poder ir a fundo nisso, a primeira geração está viva até hoje, mas dessa primeira geração, 3 seres foram desalmados igual ao pai Javé. Foram destruídos. 3 que estavam na primeira dimensão como ele. Foram criados. Aí sofreu um processo. Criou 1, semelhante criou ao 2, dele. criou 3, criou 4. Javé nunca percebeu quem é, que tinha alma ou não. Ele foi criando seres. Foram destruídos por Javé ou autodestruídos? Desculpa. Foram destruídos. Aí vocês vão ter que... Veja só, eu não tenho como contar tudo a vocês. Esse é o drama da história. Eu estou escrevendo sempre, tem algumas dezenas de livros. Então vejam bem, eu nunca vou poder dizer a vocês em detalhe. Quem quiser saber em detalhe vai ter que estudar e muito e ler, se isso se vira em alguma coisa. Porque não tem palestra que eu consiga falar tudo, não dá. É humanamente impossível. Na hora que eu escrevo, está escrito. Mas não dá para traduzir tudo em palestra. Então vejam bem, Javé criou a primeira geração de seres. Foi criando clonagem, retira o DNA dele e com a força mental ele dava parte do seu poder àquele ser. Então nascia um ser especialista em tal coisa. E igualzinho à forma de Javé, seu DNA, mas só com parte dos poderes de Javé.
Os 3 primeiros, os 10 primeiros, os 14 primeiros foram assim. Só que desses, a espiritualidade só conseguiu criar o processo de imantar almas, aqueles corpos doentes, a partir do 4º. Aí ficaram esses 14 seres vivendo, vários milhões de anos, mas começaram a ocorrer problemas terríveis. E não tinha, entre aspas, como os 14, com Javé 15 ficarem vivos. Por causa desses 3, que não tinham alma. E Javé teve que destruí-los. Essa história que, bilhões de anos depois, nós vemos traduzido na mitologia, que Caos e Géia chegaram na Terra. Vamos usar o exemplo aqui da mitologia grega. Aí Caos criou diversos filhos, um deles, chamado Urano, brigou com Caos. Aí Urano, junto com Géia, criou diversos filhos e Urano passou a destruir os filhos. Aí um dos filhos, chamado Cronos, castrou Urano para ele parar de criar. E Cronos começou a ter filhos com Réia e começou a comer os filhos, que é isso que você está dizendo. Um desses filhos, chamado Zeus, foi escondido na ilha de Creta para Cronos não destruí-lo, e quando ficou adulto, fez uma guerra com os titãs, ou seja, com Cronos, prendeu esses caras e passou a ser o deus do Olimpo. Vejam bem, tudo isso é a doença do DNA de Javé. Começou com essa história dos primeiros clones que não tinham alma. Só que ninguém sabe disso na Terra. Mas, Rogério, isso é verdade? Sei lá. Como eu vou saber se isso é verdade? Nunca ninguém falou disso. Eu estou escrevendo dezenas de livros a respeito disso. De onde é que eu fui buscar isso? Eu não fui buscar nada. Há uma força que me persegue, que já se divertiu e se diverte às minhas custas. Eu não consigo me livrar disso. Eu tenho que escrever essas coisas todas, senão eu não... Né? Assim. Então, voltando aqui para a pergunta da nossa irmã Denise, qual é o problema hoje? Quem é que pode nascer para o universo de Javé? Só quem tem alma. Porque hoje a regra funciona assim, mas no início não funcionava. Como Javé não tem alma, ele não pode nascer no universo dele. Porque ele é um holograma que cuida disso tudo a partir de uma dimensão paralela à nossa, ou seja, um universo particular que ele criou também, naquele momento, e preferiu ficar lá por uma série de casos de circunstâncias. Só um instante. Então, assim, Javé pode encarnar nesse planeta, ou nesse universo? Não. Não agora. Mas qual é o drama? Que eu não posso ainda falar profundamente. Esse universo ainda vai ter bilhões de anos para frente, antes que se acabe. Existem vários cenários que os cientistas traçam para a expansão acelerada do universo. Enquanto existe o universo, vai existir vida aqui dentro. Enquanto houver hidrogênio para queimar através das estrelas, alguma luz ainda vai estar acesa em alguma estrela das galáxias do universo. Mas quando o hidrogênio acabar, acabou. Não tem mais vida. Não há nada parecido, além disso, que Javé e os seus ministros, os seus assessores de primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, esses senhores vão ter que serem responsabilizados pelos que fizeram, deixaram de fazer, ainda que tenham vindo do sacrifício, ainda enquanto houver vida nesse universo. Isso implica, então, uma série de fatos que eu nem tenho coragem de falar aqui, ainda estou escrevendo sobre isso, não vou falar. Veja só, a ordem que eu tenho dos amigos espirituais, que nunca me deram ordem, Javé dá ordem todo dia, os amigos espirituais, diz, ó, cara parda, vê se lhe é suportável, vá falando aos poucos. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo comigo. Ninguém nunca vai fazer, isso aí eu vou levar para o túmulo. Mas assim, o que eu falo não é agradável. É pancada. É forte. O que é que eu estou dizendo? A pedido deles e do próprio Javé, e eu não posso explicar porque ele está me pedindo isso. O meu maior drama, quando o Javé pediu para eu escrever, eu digo, não escrevo, é porque as notícias que eu recebia todas eram negativas a respeito dele. E ele mesmo me dava. Como é que eu ia escrever mal, entre aspas, de alguém que é o Deus da religião judaica, o Deus da religião islâmica,
E ele mesmo estava me pedindo para falar claramente, quando ele tanto se esforçou para mostrar que era Deus, que era isso, que era aquilo. Isso não pode. Eu demorei 3 anos apanhando para entender o que ele queria. Ele me pediu diversas coisas, eu não fiz nada do que ele me pediu. Apanho até hoje. Uma das coisas eu estou fazendo pela metade, que é escrever, fazer palestras e continuar falando dessas besteiras. Porque segundo o que está determinado é que tem que existir na Terra um circuito de alguns milhões de mentes ao longo das próximas décadas que estejam vibrando com esse assunto para que tal um certo trabalho seja feito em Javé e nos seus assessores. Então vejam bem, é muito complicado. Mas, para poder encerrar essa questão e passar para Pereira e depois para você. Javé não tem como nascer no seu universo porque ele não tem alma. É preciso que primeiro ele seja reintegrado à sua condição pessoal, de divindade, para que aí, dependendo das circunstâncias, ele comece uma segunda etapa na sua vida, enquanto esse universo ainda existe. Caso desperte a outra parte de Javé, como é que aconteceria? O que aconteceria? Essa é a questão. Eu não posso falar disso. Eu perguntei isso a ele, Vitória da Conquista, ele me enrolou e não perguntou. Estou enrolando você. Veja bem, pessoal. Eu só ia ver se você ia responder, viu? Nada do que ocorre aqui na Terra, nesse momento, tem importância. O drama é que eu não estou falando isso para vocês. O drama é que eu estou falando isso para um monte de espíritos e seres. O que está se abrindo de portal de seres que estavam presos há milênios para escutarem essas bobagens que estão sendo pela primeira vez faladas na atmosfera do planeta. Veja bem, ou o que está havendo conosco é uma piada fantástica, ou é a história mais importante da humanidade. Não tem meio termo. Ou é uma grande piada, ou é a história mais estranha e importante da humanidade, só que como é tão ridículo, ninguém presta atenção a ela. E como tudo que foi importante ao longo da história, teve que ser começado com um trabalho de formiguinha e alguns pagam o preço. Eu já sei o que é. A exemplo do bêbado que não atina com a própria bebedeira, ou do doido que não consegue perceber a loucura, eu não tenho mais jeito. Eu, enquanto ego humano, já perdi o desconfiômetro do que é ridículo ou não, do que é normal ou não. Eu não tenho mais jeito. Tanto é que eu já estou pronto para ir embora dessa vida há mais de 10 anos e ainda estou aqui. Todo dia eu me esforço para morrer, vivo da melhor forma que posso, sou o cara mais feliz que eu mesmo conheço, tenho um drama, meu coração está limpo, e ainda assim ninguém me quer no inferno e no purgatório. No céu, não me deixa entrar, eu continuo aqui. Então assim, ou isso é a maior piada cósmica que existe, e quem faz essas piadas tem naves, porque eu não vivo de mediunidade. O meu problema é que a minha vida já entrou em contatos diretos desde 1999. Ou seja, se for piada, alguém investiu até em construir naves só para me enganar. Olha que coisa ridícula. E é como me disse uma pessoa do exterior que leu o Drama Cósmico de Javé. Disse, é impossível um ser humano escrever um livro desse sozinho. Ou tem uma força muito doida negativa por trás dele, ou tem algo muito doido que ninguém entende. Mas invenção de alguém não pode ser. Eu sou testemunha de tudo que você está falando. Pois é, então assim, infelizmente, tem que ser dosado o que está sendo dito. Porque nós não estamos preparados nem para essas besteiras que eu já escrevi, quanto mais para as que vêm. Mas, independente de não estarmos preparados, isso tem que ser feito, ponto. É uma questão extremamente importante para todas as forças envolvidas nessa história. Só não é importante para mim, porque isso é horrível para mim. Então, assim, eu peço milhões de desculpas. O que eu estou podendo dizer, eu estou escrevendo nesses livros. Quando eu lanço um livro, eu digo, bem, agora eu lancei, eu vou ter que
ter coragem de falar das coisas no livro. Por isso que eu estou falando que Javé é desalmado, que ele é uma aberração existencial a pedido dele. Ah, mas não pode ser, você deve estar obsedado, talvez sim, fascinado, talvez sim, escolham as palavras. Eu não tenho mais opção. Mas eu passei 3 anos sem aceitar essa questão dele ser alguém desalmado, até que ele mesmo me mostrou que era. Não, vou fazer o quê? Não, não foi ele, é alguém que se faz passar por ele, alguém que se faz passar por ele. Para mim, pouco importa. Os fatos são terríveis. E o pior, me mostram e me dão todo o esclarecimento literário singular, que eu estrago na hora em que eu estou escrevendo, porque eu não sou escritor e nem gosto do que eu escrevo. E nem vivo disso. Estou tentando manter uma editora de pé, que mal estou conseguindo, porque qualquer edição de um livro desse é 13, 14, 15 mil reais. O senhor sabe quantos livros de drama cônjuge já foram vendidos até hoje? 200 e pouco. E e-book. E o pior, alguém ainda pegou o e-book, destravou a senha, distribuiu gratuitamente para todo mundo. Eu ainda nem paguei ainda a pessoa que fez a edição do livro. Então assim, eu trabalho, entre aspas, na minha vida para me manter e ainda sou obrigado a manter essa loucura e ainda gasto dinheiro para ter mais prejuízo, porque nunca dá certo. É o drama. Eu vou fazendo o que eu posso, mas não tenho apego nenhum a nada disso, eu não estou nem aí, eu estou fazendo porque eu não tenho outra opção. Eu estou sendo literalmente chantageado pelo todo mundo, já veio para fazer. Ou faço. Então vejam bem, peço milhões de desculpas, mas eu não posso ainda responder tudo. Alguma coisa que de fato eu não sei mesmo, e outras eu penso até que sei, mas ainda não é hora de eu falar. Rogério, se você, entre aspas, morrer, vai para o túmulo comigo. Minha história pessoal vai para o túmulo comigo. Ninguém sabe o que acontece comigo. Uma pequena parte, uma outra pessoa mais próxima de mim sabe, mas ninguém sabe, eu nunca contei para ninguém. Porque é insuportável contar. Qual o drama da história? Quem conhece Javé, no primeiro momento, a atitude ímpar de repudiá-lo. Porque ele não é bonito, ele não é agradável. Ele não é humano, pessoal. Veja a história. Agora, ele não é falso, não é hipócrita. Ele é o que ele é. Está aí a Bíblia e está aí o Alcorão, que é exatamente o que ele mandou colocar. Quando a gente faz uma besteira, a gente não conta. Javé conta todas as que fez. O problema é que ele não acha que é besteira mandar Abraão matar um filho. E só no dia que Abraão vai matar, ele manda segurar a mão. Isso para ele é normal, na natureza dele. A natureza dele não é humana. Nenhum de nós faria isso. Ele faz. Mas como é que ele faz isso? É o Criador. Porque essa parte que ele reconstituiu não é espiritualizada. É totalmente diferente da sua condição de divindade. É uma parte adoentada. Então assim, tá? O que é que poderia ou deveria acontecer com a parte divina dele para... Eu não posso falar disso aqui. Peço milhões de desculpas. Rogério, você na reunião passada colocou que algumas pessoas talvez queriam se recusar a tomar conhecimento do que estava sendo dito nos livros ou desses assuntos aí, se bem me lembro. Então, o que está acontecendo é o seguinte: eu não consigo passar pelo primeiro capítulo aí do primeiro livro. Então, não sei se é por uma questão de subconsciente ou que não quer, ou meu inconsciente, ou se é porque que está sendo entregue assim, logo primeiro. É maldade minha. É maldade minha. Aí eu vou confessá-lo. Ricardo sabe disso, Pereira sabe. Como assim? Veja só, esse livro era para começar a partir do capítulo 4 ou 5. Então eu pulo o primeiro, o segundo, o terceiro. Não, essa é a questão. Como há um pressuposto, veja só, os livros que eu estou escrevendo agora passam por física quântica, biologia, psicologia, filosofia, paleoantropologia. São matérias que eu estou tendo que estudar para poder escrever. Não são fáceis.
Então, quando eles me deram a história de Javé, para eu pôr em livro, se eu começar só a contar a história, vai virar história de Trancoso, porque não há fundamentação. Nós estamos só ali, né? Então, eu tive que embasá-lo todo. É um trabalho terrível. Terrível. Só que, como eu não queria... Pessoal, em novembro de 2010, eu deletei 2 livros sobre Javé. Deletei. Desculpa. Foi em novembro de 2010. Em novembro de 2010, eu ia deletar todos os livros que eu escrevi. Você ia? Ia. Não fui porque me deram a chave de roda. Ou seja, deixa eu ver. Mas antes disso, eu deletei 2 livros sobre Javé. Eu digo, eu não vou publicar isso. Mas não publico mesmo. A besteira. Um deles que eu deletei foi esse aqui, o Drama Cósmico. Que na época tinha 200 e poucas páginas. Eu deletei o livro inteiro. Deletei e quebrei o CD de backup que eu tinha. Porque eu não conseguia lidar com as informações que estavam ali. Que era a história seca. Aí depois eu digo, eu devo ser um cretino, eu devo ter deletado isso, porque eles provocaram para deletar para escrever de novo. E eu pensei que eu deletei no momento meu de independência, e eu comecei a dizer, rapaz, a gente não tem livre-arbítrio. Estou brincando, a gente tem livre-arbítrio. Mas assim, eu fui enrolado. Aí quando eu fui começar a escrever de novo, e eu só comecei a escrever de novo o livro, porque aí eu percebi o drama desses seres, o drama de Javé. Aí eu percebi, e foi por isso que eu voltei a escrever. Mas ainda assim, voltei a escrever, mas quando eles me deram umas ordens que eu não cumpri, eu digo, eu vou deletar livros, de novo. Só que agora eu deleto todos. Estou falando aqui de dezenas de livros. Aí eles... Sabe aquele lutador que está em cima do ringue, leva um murro, encaixa, 2, 3, 5, mas tem hora que ele leva um direto, aí ele dobra os joelhos e cai. Foi o que eu comigo em novembro do ano passado. Nocaute total. Mas eles me deram uma pancada. Deram pedindo desculpas, dizendo, olha, você está nos levando a fazer isso. Eu digo, rapaz, me destrua, que é muito mais simples. Ele diz, a gente não pode. Nós precisamos que você faça tal coisa. Eu digo, são 7 bilhões de seres humanos. Por que só eu? Eu sou cretino, sou cheio de defeitos. Só você, no momento, tem condições de fazer isso. Os outros queriam fazer, não fizeram. Só restou você. Óbvio que isso não é verdade, mas é o que eles dizem. Mas assim, quando eu não deletei esses livros, e quando eu fui publicar o Drama Cósmico de Javé, eu digo, eu não vou publicar esse livro desse jeito. Aí eu comecei a escrever, e algo no meu estado alterado de consciência de vidas passadas surgiu, eu digo, vou fazer uma brincadeira. Vocês querem que eu publique? Eu publico. Agora eu vou dificultar o início. Eu vou colocar níveis de obstáculo, só mesmo quem quiser ler sobre Javé é que vai conseguir ultrapassar o capítulo 1, 2, 3 para começar o livro. Porque muita gente vai morrer aqui e não vai ler essas coisas absurdas que eu estou escrevendo, que eu não sei se é verdade. Então eu dificultei e disse isso antes de lançar o livro, conversando com alguns amigos do Grupo Ato, não me lembro do que eu falei, mas sei que né? Digo, eu estou fazendo algo que eu não deveria, mas eu estou dificultando a leitura. Só vai ler o livro Drama Cósmico de Javé quem tiver muita insistência, se for uma coisa de dentro da alma da pessoa, porque eu não quero influenciar ninguém com nada, eu não vou fazer isso. Já o drama espiritual não, eu começo redondo, mas esse outro eu compliquei. Mas não vou pedir desculpa não, viu? Foi de propósito aí. Aqui é o seguinte, é porque a gente está acostumado a raciocinar Deus, aí no livro você coloca como se existisse assim uma espécie de hierarquia. E Javé, salvo engano, pelo meu entendimento, ele estaria num 4º nível. No nível periférico. E assim você teria bem criado, né? E depois você teria como se fossem uns semideuses, abaixo desses semideuses uns outros, e abaixo desses outros estaria Javé. É isso mesmo? Mas é assim. O aqui é aquela história. Mas porque o que é precisa de um modelo matemático, sei lá.
Tem difícil, não dá para compreender. É que é possível nós dizermos hoje, na condição humana, repito, nós não devemos dar por sabido aquilo que a gente ainda primeiro precisa descobrir. A questão de Javé ainda precisa ser descoberta por nós seres humanos. Para meu azar, essa coisa toda está pesando sobre os meus ombros e eu tenho que começar a escrever e falar alguma coisa. A revelação cósmica começa desse jeito. Então, para meu azar, eu estou tendo que ser o desbravador da história. Desculpe a brincadeira, mas não é fácil ser o desbravador. Então, no assunto do capítulo 1, eu não falei nenhuma novidade. Na verdade, o livro de Urântia fala disso muito melhor do que qualquer outra revelação sobre a diferença entre a deidade e as divindades. Eu apenas parti daí para enquadrar aquilo que eles me explicaram. Antes de eu ler o livro de Urântia, eu já tinha essa percepção que eles haviam explicado. Então é assim, essa pessoa, ou pessoa, aí é uma palavra terrena, que nós chamamos de Deus, vamos chamar de deidade. Essa deidade, ela é o Deus incognoscível, o Deus Pai, o Deus Mãe. Urântia não diz assim não, Urântia complica um pouco, eu estou simplificando aqui, tá? Então é a deidade, eterna, pré-existente a tudo, incompreensível para nós seres transitórios que tivemos o início e vamos ter um fim. Isso aqui é a deidade, é o Deus. Só que essa deidade, ela é tão, que ela se personifica em divindades, que são totalmente perfeitas também. São as faces da deidade, são os prepostos de Deus. Essas divindades são chamadas de divindades maiores. E cada uma delas passou também a criar outras divindades para, entre aspas, trabalharem na grande criação que existe. Esse universo é uma bolha pequena dentro de uma... Essas divindades, essa deidade, vivem em algo que nós podemos chamar de paraíso. É um nível existencial totalmente diferente do que a gente conhece. Essas divindades maiores terminaram compondo o que nós chamamos de espiritualidade superior, que também é um nível pré-existente a tudo. É um nível espiritual. Essas divindades maiores são representantes, prepostos e co-criadoras com o Pai ou Mãe amantíssimo, ponto. Essas divindades maiores criaram também divindades menores. O que é que significa uma divindade menor? São divindades operativas, que atuam, que agem. Essas outras não. Elas são. Nós não temos palavras no vocabulário para falar direito isso, para significar esses conceitos. Então as divindades menores são operativas, elas agem. Mão para o trabalho, braço para o trabalho. A vida de seres evoluídos é mental, não é manual, não é animal, manuseando nada, é mental, é outra história. A gente não tem nem como falar disso aqui. Então essas divindades menores também criaram outras divindades menores ainda, tá? E Javé, ou seja, a divindade que hoje nós chamamos de Javé, estava aqui. Nesse quarto. Nesse padrão de divindade. Menor da menor. Menor, não é menor da menor, não. Veja só, a divindade de Javé é impressionante. Qualquer divindade dessa, a mais modesta é algo impressionante para a gente. Sim, estou querendo. Então, assim, ele era daqui. Essa divindade, co-criadora de padrões dependentes, só sabe, ela foi programada, ela foi criada para criar padrões dependentes. Não é culpa dela ela só saber criar padrões dependentes. Ela só cria padrões dependentes. Isso não tem nenhum problema. Só que ela criou algo que não poderia ter criado. E o pior, dentro desse universo terminou surgindo padrões independentes, ou seja, pessoas livres, para poder ajudar a queda dela. Já que todos os anjos clones dela são dependentes.
o DNA dos corpos que eles têm os determinam a ser exatamente iguais a Javé. Quando surgiram os seres evolutivos com possibilidade de ser independentes no cosmos, é que os espíritos que neles se incorporaram passaram a ter uma faixa de folga para poderem ser independentes. Por isso que o DNA nosso na Terra só é ativado em 3%. 97% do nosso DNA, os cientistas chamam de DNA lixo. É exatamente aqui nessa folga que o nosso espírito pode ter livre-arbítrio. O espírito dos anjos de Javé não tem livre-arbítrio. Javé, dá uma ordem, tudo que Javé pensa e sente, eles pensam e sentem. Foram criados por Javé para ajudá-lo, para serem os braços operativos dele. É complexo o assunto, é diferente. O caso de Jesus é desse exatamente que tinha uma certa... Divindade. Aí divindades maiores e menores mergulharam na criação de Javé, se submetendo aos corpos que ele ofertava, para poder ajudar a partir daqui de dentro. Ok? E com esse... No início, não. Eles tiveram que mergulhar e foram 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, evoluindo com a sua força mental para superar o padrão determinístico dos corpos que eles tinham e têm até hoje. São os mesmos. Rogério, em relação ao multiverso, tá? Nós somos criados num universo, digamos, doentio, entre aspas, né? Há outros universos na mesma situação que o nosso, e cada um deles tem um Javé também criador, ou eles foram criados de outra... Depende do que nós chamarmos de multiverso, tá? Então vamos só aqui uma definição. A teoria das supercordas aponta, matematicamente, para um conjunto de realidades ou de dimensões, em torno de 11, que estariam 10 dessas dimensões, ou 7 delas, ou 6 delas, ligadas ao nosso espaço-tempo. A nossa dimensão, ela é composta, a nossa faixa de realidade, ela é composta, ela é tridimensional, tá? Altura, largura altura, largura e comprimento. Mas Einstein mostrou, através da sua teoria da relatividade, que o tempo é um fator associado, indissolúvel, e que não é correto dizer espaço e tempo. Correto é dizer espaço-tempo, porque é uma coisa só. É entrelaçada. Entrelaçada o quê? Costurada. Costurada o quê? Pela luz. Essa é a grande mensagem de Einstein. Então, a divindade que criou isso, ou algo, ou alguém, ou acaso, ou dois universos batendo, como alguns cientistas dizem, pouco importa. Quem criou isso, criou de forma que a luz saísse costurando essas dimensões, e engraçado, 4 delas se uniram e criaram essa faixa de realidade, e as outras permaneceram escondidas, ou dobradas, a gente não percebe que estando dentro aqui dessa. Então tem gente que chama a essas 11 dimensões de multiverso. Mas tem gente que chama de multiverso os diversos universos criados, ou que existem por aí, certo? Criados por divindades. Aí, quem chama de multiverso não está dizendo isso, eu que estou dizendo, tá? Nenhum universo surge só. Os cientistas admitem que sim. Eu estou dizendo que, pelo que eles dizem, todo e qualquer universo é criado por alguma divindade, que tem um formato, um programa, um software mental para isso, mas pouco importa. Então, sim, objetivamente, respondendo a sua pergunta, pelo que eles dizem, qualquer universozinho, ou qualquer grande universo, sempre é gerado por uma divindade ou por um conjunto delas, por uma equipe de divindades. E há de tudo aí fora. Porém, o universo que Javé criou é totalmente imperfeito. Nós, a partir das próximas décadas, vamos começar a perceber o drama terreno de Javé, que é o terceiro livro que eu estou escrevendo, sai mostrando as imperfeições na nossa natureza,
nesse universo. Eu falei um pouco dessas imperfeições já nos 2 primeiros, mas agora que vai ser aprofundado. Então, assim, existe de tudo aí fora, é o que eles falam. E nenhum é igual ao outro. Vejam bem, esqueçam Javé. Se o poder do Javé já fez com que 2 impressões digitais não fossem jamais iguais entre 2 seres humanos, 2 vozes não sejam iguais, 2 rostos não sejam iguais, 2 olhos não sejam iguais. Nós somos 7 bilhões de seres humanos. Cada um tem um corpo que veio do mesmo DNA, mas o DNA se conformata de modo singular. Não existem 2 flocos de neve iguais. Vejam como a coisa é fantástica. Então também não existem 2 universos iguais. Cada universo que existe tem uma formatação própria, é algo impressionante. O nosso cérebro não consegue nem vislumbrar. É isso que eles falam. Então a gente não poderia reencarnar num outro universo desse. Veja só, a expressão encarnar, a gente vai ter que arranjar outra palavra, porque encarnar só serve para corpos carnais, tá certo? Sim. Existe um mundo aqui perto chamado Tal, em que lá o espírito vai, está lá na espiritualidade desse mundo, aí se reúne com seus amigos, aí o mentor dele diz, olha, fulano, eu acho que você devia fazer um curso na universidade de Tal. Eu acho que você devia ficar lá 427 anos lá dessa universidade, e depois você volta para cá. Tá bom, tá, tchau, 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 pessoal. Aí vai o espírito com os amigos, se despede, aí ele passa por um portal. Na hora que ele passa pelo portal, ele fornece com a mente dele o tipo de corpo que ele quer ter, e esse portal já produz um corpo de acordo com as especificidades daquele mundo, e ele então já aparece para as pessoas que vivem nesse mundo e é recebido lá pela turma que está, a comissão de recepção da universidade está aguardando ele, porque já haviam sido avisados que fulano de tal ia passar 427 anos lá fazendo um curso. Aí essa pessoa fica 427 anos nesse mundo lá, quando termina, tchau, tchau, volta pelo portal. Ele nem nasceu nem morreu, ele aconteceu e desaconteceu, ou seja, nós temos que usar palavras diferentes, tá? Nós não temos palavras. Então, nesses outros universos, vejam só, nós só conhecemos uma forma de nascer e morrer, de acontecer e deixar de acontecer. Nesses outros universos, tem de tudo. Só no nosso universo também já tem muita coisa diferente do que a gente imagina. Mas, em tese, o espírito da sua pergunta, tá certo? Eu entendi qual é, e a resposta vai dentro do seu espírito. Sim, o nosso espírito, a nossa alma, tem condições de encarnar, ou seja, de nascer nos corpos transitórios, ou aparecer, ou acontecer, em alguns desses universos. Outros são muito puros, evoluídos, a gente diria que primeiro depurar um monte de sujeira que a gente marcou. Se esses outros, poderia haver outros universos que tivessem defeito. Assim como nós. Existem, mas não tão gravemente quanto esse. Então, isso aí está claro, porque no capítulo você diz que como Javé teve uma existência num universo que tinha algum defeito, quando ele foi fazer acontecer esse aqui, aí esse manifesto estava esquecido. Na verdade, estava no inconsciente dele. Na verdade, eu não contei a história dele, mas foi um grupo, veja só, existem criações imperfeitas, mas assim, elas foram criadas, vejam bem, pessoal, de toda essa hierarquia divina, perfeito mesmo só a deidade, tá? As divindades maiores que representam o rosto da divindade também são perfeitas, mas abaixo dessas, tudo é imperfeição, tudo é risco, tudo é sei lá o quê. Cada divindade dessa tem sim uma rota evolutiva da sua relação com a deidade. Só que é diferente da nossa, muito diferente. Então, por que é que começou essas criações? Isso aí é um mistério. Eles até já me mostraram, mas eu não vou falar disso nessa vida, porque eu não sei se nem vale a pena.
Mas, enquanto as divindades perfeitas criaram, tudo que elas criaram é perfeito. Mas quando a primeira divindade, que ainda não era perfeita, começou a criar, surgiu a imperfeição. Imperfeição não é necessariamente aqui sinônimo de problema, tá? Mas a imperfeição de Javé foi a primeira que se transformou num problemaço, um problema. Então, na verdade, eu não contei isso, nem sei se nessa vida eu vou aprofundar isso. O que me mostraram é que um grupo de divindades operativas mergulharam em algumas regiões universais de outros universos imperfeitas para aprender a como não fazer e para depois consertar. Só que uma delas veio com a fixação mental de tentar criar uma que não tivesse aquele erro. Aí as palavras humanas são ridículas para contar uma história dessa, mas é mais ou menos isso. Aí ele criou a doença que não existia antes, chamada de ímpeto criador. Ímpeto criador. Que eu falo no livro. Sabe alguém que diz, você vai ficar calado? Aí a pessoa fica calada. Aí começa aquela vontade louca de falar, isso fica calado. Aí tem hora que você faz, que não aguenta mais ficar calado. É um ímpeto. As coisas ficaram em ebulição na mente fantástica dessa divindade, de tal forma que ela não pôde mais segurar. Talvez ela não tenha nem culpa. Porque as divindades funcionam assim, é diferente da gente. Elas foram estruturadas enquanto pessoas individualizadas para se transformarem em foco de criação. Nós não temos nem palavras para analisar o problema, nem para conversar sobre o problema. Como hoje nós somos parte desse problema, nós temos que começar a aprender a lidar com ele e a tentar conversar sobre ele, mas sem ter a pretensão de estar agindo corretamente no campo do entendimento ou da expressão. Nós estamos longe de entender o problema de Javé. Eu preciso fazer um comentário antes. Eu tive uma experiência de vivência numa igreja, recentemente. Tá? E tudo que você fala, que você tem falado a respeito desse drama cósmico todo, tá? Eu quero perguntar a você, a figura Krishna, a figura do Cristo, diante de todo esse drama, diante de todas essas perspectivas que você fala, que é impossível, com a nossa mente humana, né, melhor dizendo, entender, tá, sintetizar tudo isso aí. Onde é que fica Jesus Cristo, tá, esse ser conhecido, propagado pelas religiões, tá? Que parece assim, realmente um jogo, né? Parece um jogo. Se nós olharmos com calma, tá? Essas informações que você tem passado desde o seu começo aí, desses livros todos, parece uma brincadeira, né? É aquilo que você bem falou no começo. Ou isso tudo é uma verdade muitíssimo interessante, ou tem muita gente aí, vamos dizer, no plano espiritual, brincando contigo, né? Onde que fica a figura do Cristo, tá? Falando de amor, que eu compreendo amor como um tipo de energia que é capaz de redimensionar todos esses padrões que a gente tem observado, que a gente consegue compreender. Eu consigo compreender amor como um tipo de energia, tipo essa elétrica aqui, só que com o potencial de redimensionar esse desconcerto em que a gente vive. Tá? Então, como é que fica Cristo diante dessa dimensão de informação? A quem interessa a resposta, várias perguntas que são feitas aqui, as respostas já foram dadas, estão gravadas em palestras que estão expostas no YouTube, no site do Projeto Órgão, né? Já está tudo lá. Certo? 99% do que vocês perguntam aqui, as respostas já estão lá. Certo? Então, quem se interessa, é só entrar no YouTube, lá procurar, que tem muita coisa já está lá. Mas vejam, é um jogo mesmo. Mas divindade não joga. Não joga. Quem joga somos nós. Elas fazem pior.
num certo sentido. Pior como? Eu não saberia dizer. Mas vejam bem, não sou eu o primeiro a explicar isso. Há mais de 5.000 anos, a história desse jogo já está disponível através da revelação bramânica, de Brahma, ou seja, do próprio Javé. Na Índia, existem diversos livros que falam sobre a pendenga cósmica de 3 divindades, Brahma, Vishnu e Shiva. Só que nós ocidentais somos ignorantes de pai e mãe em relação a tudo que já foi informado lá no Oriente. Eu mesmo sou. Estou me esforçando por superar essa falha que meu intelecto tinha cometido de não me aprofundar nos estudos lá do Oriente, porque já está tudo lá. A história mais ridícula que existe na Terra é tão ridícula quanto todas as coisas ridículas que eu estou falando para vocês, porque é o mesmo assunto. Na Índia existem livros que falam que Shiva e Brahma disputam a autoria desse universo. Mas disputam na pancada. Isso é ridículo. Nós, seres humanos, não fazemos isso. Como é que divindades fazem? Divindades fazem. Como? Aí é que a nossa compreensão entra em parafuso. Imagine que esse holograma criado Javé cegou-se a tal ponto, e imagine que ninguém pode ajudar lá de fora. Tem que entrar no campo de jogo que ele criou para jogar com ele, para a partir desse jogo poder ajudar e ajudar todo mundo que está aqui dentro. Então, na hora em que você vai lidar com crianças, ou você se faz criança ou não consegue. Na hora que você vai trabalhar num hospício onde tem 5.000 doidinhos, ou você se faz doido, ou se você ficar dando palestra lá, as coisas mais belas, os doidinhos não vão entender nada. Você vai passar lá a eternidade e nada do que você fizer ou falar vai fazer sentido. Se você colocar 500 crianças no auditório e for dar uma palestra para elas, ou você se faz criança, ou nada do que você... Você pode ser o mais divino dos divinos, não funciona. Esse é o drama das divindades. Na hora que Javé se fez o que ele é, e começou a criar seres, só tem uma forma de lidar com Javé, é entrando na faixa de sintonia que ele mesmo criou. E a faixa de sintonia que ele criou só está desperta 3% do DNA da gente, em todos os corpos de qualquer espécie da natureza terrestre. E só 3% ativo já nos faz o quê? Querermos ser mais fortes que os outros, ou seja, o império do mais forte ou do mais fraco. A necessidade de sobreviver a qualquer custo, seja de uma minhoca, de um pássaro, de um crocodilo, meu, de vocês, tudo que existe na forma viva na Terra tenta sobreviver a qualquer custo. Isso tudo é a doença do DNA de Javé, mas na gente só está 3%. Imagine se esse DNA tivesse desperto em 70%. Ora, 3% já é todo mundo aqui na Terra querendo engolir todo mundo, cada um querendo ser melhor que o outro, cada um competindo com o outro. Imagina se isso fosse os mundos aí fora, pouco evoluídos, porém habitados por divindades caídas. A vida deles é um inferno maior do que a nossa aqui, devido a isso. Porque mesmo que suas almas sejam de divindades, os corpos que eles utilizam são tendenciosos, de uma forma doentia, a se impor sobre os outros. Porque essa doença começou com quem? Javé, tentando se impor sobre os seres que ele tinha criado, que não queriam obedecer. Javé não obedece a ninguém, então todo mundo que ele cria também não quer obedecer a ninguém. É um problema muito doido. Então, assim, na hora em que Shiva e Vishnu mergulharam no jogo de Javé, eles fizeram um pacto. Shiva disse, ok, eu vou mergulhar, mas eu vou ter que destruir todos os monstros que Javé criou, que Brahma criou, porque se esses monstros continuarem a existir sempre, esse universo nunca vai ter jeito. Por isso que na trindade hindu tem Brahma, o criador, Shiva, o destruidor, e Vishnu, o mantenedor. Então Shiva
veio para destruir. A primeira destruição dele foi uma das faces de Javé. Javé começou a criar várias gerações de seres iguais a ele, mas a cada geração que ele criava, ele ia perdendo a força, ia dando menos poder, mas na hora que ele dava menos poder, isso implicava numa ativação menor do seu DNA, então começava a implicar que as gerações menos fortes eram de fato aquelas que a espiritualidade estava começando a investir nelas, já que existia uma folga do DNA para que os espíritos que nelas encarnassem pudessem começar a evoluir. Porque as primeiras gerações de Javé, ninguém evolui, todo mundo é robô. Obedece cegamente a Javé. Oi? A gente teve sorte de ter pegado o final. Não, essa história. Observe que a raça humana tem 100 e poucos mil anos, 160 mil anos, 200 mil anos. Foi a última espécie criada nesses 13,7 bilhões de anos de história universal. Com a maior folga de DNA para os nossos espíritos atuarem. Vejam que isso tem um simbolismo muito doido. Mas a raça humana só vai funcionar na hora que espíritos evoluídos estiverem encarnando nela, e não os nossos, cheios de dívidas. Mas isso é outra história. Voltando para a sua pergunta. O fato é que, na hora em que Shiva se fez um clone de Javé, e ficou milhões de anos ali na frente dele, e começou a criar sua independência mental, ele tentou conversar com Javé, mas Javé não conversa com ninguém. Javé está conversando com alguém nos últimos 1000 anos, nos últimos milhares de anos. Javé não conversa, com Javé não tem contraditório, é a vontade dele ou não. Ou você se submete ou vai ter problemas. Todas as rebeliões que surgiram na história do universo, onde Lúcifer foi só a última, tem como pano de fundo esse problema. Então esse clone, Shiva, que se fingiu de clone, mas é uma divindade igual a Javé, ou com mais poder do que Javé, ele disse: Javé, você tem que parar de criar seres, porque você já criou alguns no início sem alma, já deu o que deu, esses agora estão brigando, se você criar mais seres igual a você, não, esse universo nunca vai ter jeito. Só que Javé não aceita contraditório. Aí Shiva falou a única linguagem que Javé entende, que é da disputa. Aí Shiva disse: você não criou esse universo sozinho, eu criei com você. Na verdade, Shiva dá a parte espiritual. Começou a briga e Shiva destruiu uma das faces de Brahma, ou seja, o agrediu tão violentamente que a partir dessa agressão, Brahma não mais pôde criar seres iguais a ele sozinho. Então Shiva, até alguns 1000 anos atrás, tudo, a parte pior que Javé criava, ele destruía. Para poder ter sentido o progresso do universo. Desculpem, se Hitler, Mao Tse Tung e Stalin estivessem vivos ainda, se todos os ditadores que passaram pela Terra estivessem vivos ainda, a vida na Terra teria algum sentido? Ainda bem que existe a morte. Sem a morte, a vida não é possível. Por quê? Porque nós somos todos doentes. Então, a morte tira os cretinos daqui para que mais chegue, na perspectiva de que os que chegam sejam menos cretinos que os que saírem. E assim ocorre o progresso. Não tem outro modo, pessoal. Então, Shiva é alguém que Brahma detesta, porque sempre destruiu as criações de Brahma, mas só destruía aquelas que impediam que um dia tivesse alguma possibilidade desse universo ter jeito. Já Vishnu não. Vishnu é o mantenedor, ele nasceu em uma das gerações de Javé e, sem afrontar Javé, começou a funcionar de modo diferente. E Javé dizia: puxa, esse meu filho é diferente de todos os demais, mas ele não me cria problemas, ele me ajuda a resolver. E Vishnu foi então sendo a personificação da sabedoria. Outro nome para ele é Sofia. Outro nome para ele é Cristo Cósmico. É o Jesus que a gente chama. Esse ser ele foi, por isso que ele veio para o sacrifício total também. Então assim, a função de Jesus é essa, é a função de Vishnu. Qual é o nosso problema? Repito, essa história toda já está contada há mais de 5.000 anos.
Existem dezenas de livros, centenas de manuscritos que falam disso. Mas nós ocidentais, eu mesmo, nunca dei importância nisso. Estou pagando um preço alto. Mas isso é voltado há muito tempo. O que está havendo comigo e com outros é que nós estamos dando tons de romance que na época não foram dadas. Nós estamos fornecendo informações que na época também não foram dadas. É isso que me espanta. Como é que alguém do meu tamanho está sendo usado para reescrever, resgatar todo o contexto histórico. Pessoal, eu sou formado em administração de empresas. E está aqui um colega meu do curso, e faltou um terceiro aqui, que é Fernando, eram os 3 maiores colões que tinham na classe. Não, mas e as outras vidas? Então assim, né? Mas, para resgatar todo esse contexto, eu tenho me esforçado bastante a pedido deles. E é o que eles disseram, para de fazer e veja se alguém faz. E ninguém faz. Então assim, qual é o meu drama? E engraçado deles. Eu já tenho meus dias contados, pessoal. Na verdade, cada um de nós tem. Todos nós, como diz Wagner Borges, somos doentes terminais. A gente só não sabe a hora que vai, mas o corpo da gente está apodrecendo. Esse é o problema de Javé, do DNA dele. Então, qual é o drama dos mentores espirituais ao meu redor e deles, desses seres cósmicos e de outras raças que dependem do processo de integração cósmica da Terra? Se for verdade que se eu não escrever isso, nessa geração de encarnados ninguém vai escrever, meus dias já estão contados. Como eu só escrevo essas besteiras quando eu posso, que eu não vivo disso, e eu já fui ameaçado por eles diversas vezes, ou você escreve e se dedica a isso, ou nós vamos tornar a sua vida um inferno. Você vai ficar totalmente sem recursos, tudo na sua vida vai dar errado, porque só assim você vai se dedicar a escrever e a vender livro, vai viver disso. É a única forma que nós temos de obrigá-lo a se dedicar a livros. Porque eu não me dedico a livros, eu me dedico àquilo que eu preciso me dedicar para sobreviver, para sustentar minha família. Os livros eu escrevo na hora que posso, e eles ficam doidos por isso. Mas é assim. Qual é o drama da história? Eu não tenho coragem de dizer para vocês. Eu estou escrevendo dezenas de livros. Muitas dezenas de livros. Meus 2 braços estão ruins. Eu só faço isso de madrugada. Cada vez mais eu tenho menos vontade. Eu não tenho hoje vontade nenhuma de escrever. Entre 91 e 95 eu escrevi achando uma boa, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo, porque eu estava sabendo de coisas que ninguém sabia. Mas de 96 para cá, eu tenho escrito porque é um jeito, mas eu não gosto, eu não sei. Né? E mais ainda escrever essas coisas que eu não sei se é verdade e que são escandalosas. Cada livro que eu lanço, eu crio um problema para mim mesmo, seja financeiro, seja psicológico, seja de agressões que eu sofro, vocês nem imaginam. E-mails que eu recebo. Aí se eu respondo, se eu não respondo, também. Eu não consigo explicar tudo a todo mundo, eu não tenho tempo para ler nem os e-mails que chegam, eu não tenho tempo para muita coisa. Então, o que é que eles dizem? Você não vai conseguir escrever todos os livros. Eu digo, eu já sei disso há muito tempo. Mas você tem que escrever todos os livros. Eu digo, arranje outro, eu não vou conseguir. Pare de trabalhar. Eu digo, e eu vou viver de quê? Confie na gente. Eu digo, nem doido. Eu confio mesmo. Então, vejam bem, o jogo é muito estranho. Não, mas porque os espíritos não ajudam? Os espíritos não podem ajudar não, pessoal. Vocês querem uma vida mais dolorosa do que a de Jesus? Ah, Jesus não tinha prestígio com os espíritos? O cara manda nos espíritos. Ele é o Senhor, é o Espírito da verdade. Aqui na Terra, não funciona do jeito que nós, no nosso romantismo, pensamos que funciona. Então, assim, eu não consigo dar conta nem dos livros que eu já tenho. Essa semana mesmo, eles começaram mais dezenas de livros comigo, porque abriu-se um tal de umbral e foram soltos alguns seres que estavam lá presos desde as confusões entre os titãs e não sei o quê. E eles vieram, esse aqui é o que pode escrever a história de vocês. Mas eu não vou conseguir.
Eu registrei tudo que eles me pediram, mas não vai dar tempo. Então, assim, é algo enigmático. Então, veja bem. Vishnu e Shiva, eles trabalham de mãos dadas, fingindo que estão brigando com Javé, porque é a única forma que Javé tem de entender se alguém brigar com ele. Ou então se submeter. Mas se submeter a Javé, o próprio Javé sabe hoje que o futuro dele depende de que alguns não se submetam. Porque todos os que submeteram fazem o que ele quer, e o que ele quer não é necessariamente o melhor para ele. Mas a doença dele o faz somente agir daquela forma. Então, Vishnu e Shiva sempre criaram estratégias, né, para desobedecer a Javé, um de forma amorosa, que é o caso de Vishnu, mostrando Javé, ó, a gente pode fazer isso de forma mais sábia, está aqui. E Shiva não, é na pancada mesmo. Mas é pancada amorosa. Leia o Bhagavad Gita, onde ele, enquanto Krishna, os hindus dizem que é Vishnu encarnado como Cristo, mas parece que não é. É Shiva encarnado como Cristo. Que ele explica o porquê dele ter que destruir o mal. E é exatamente por isso. Para manter a possibilidade desse universo um dia ter solucionado o seu problema. Então a estratégia, a função de Jesus, de Sofia, de Vishnu é exatamente essa. Só que nós aqui transformamos a estratégia de Jesus em religiões. Aí nos apegamos às religiões e aí nos perdemos. Por favor, repita. Exatamente, né? Porque se você fala de Javé, algo perfeito, e a religião é baseada, né, no Criador perfeito, então isso vai acordar, né? Então como fica a questão das religiões? Como fica a questão das religiões, né? Assim, em um dos livros, eu acho que é o Drama Espiritual de Javé, eu apresento lá a opinião dos espíritos e a minha própria também, que eu interfiro mesmo agora em tudo. Se vocês observarem bem, há dois tipos de religiões na Terra. Há um tipo de religião impositiva, ou você obedece, ou você tem problemas. Quais são essas religiões aqui? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo na sua viés protestante. É a religião impositiva. Quem está por trás disso aqui tudo? Já vai. Ou obedece ou se não. Mas tem outras religiões totalmente suaves, pacificadas, onde não há imposição. Quais são elas? Budismo, taoísmo, confucionismo, jainismo. Tem vários ismos que nada tem a ver com a imposição. Então, assim, no quadro de religiões da Terra, todas as religiões foram criadas. Javé criou as religiões com a melhor das intenções na ótica dele. Mas outras pessoas criaram outras religiões que afrontam o que Javé quer. Javé não sabe lidar com a liberdade de ninguém. E essas religiões dizem o quê? Liberte-se. Não precisa de intermediários entre você e Deus. Qual é o Deus? O Javé não, é entre você e a deidade, esse Deus amantíssimo. Onde é que essa deidade está? No íntimo de cada um de nós. Javé está no DNA dos nossos corpos, é outra história. Mas Javé diz que não, só há ele como Deus e nenhum outro Deus há além dele. E que quem não obedecer a ele, isso está escrito no Islã e no judaísmo. Mas o problema é a faixa de realidade na qual Javé atua. Ele está doente, ele sempre foi um ser adoentado. E engraçado, isso está escrito no hinduísmo há muito tempo. E Javé não se poupa. Ele fala dele do jeito que ele é. Ele não diz eu sou bonzinho. Ele deixa claro, porque ele não tem outra forma de atuar. Ele é o que é. Por isso que ele disse a Moisés naquela época, eu sou o que sou. Não tem outra expressão para ele. Mas, qual é o fantástico da história? Qualquer uma dessa religião é boa.
qualquer uma dessas religiões ajuda. Qualquer uma dessas religiões serve para o ser humano evoluir, desde que ele vivencie a sua religião da melhor forma possível. Seja o judaísmo, islamismo, catolicismo, taoísmo, todas as religiões, as impositivas ou não, nos ajudam a evoluir, se nós vivenciarmos a nossa religião de preferência da melhor forma. Qual é o equívoco das religiões? É dizer que fora das religiões... Ah, sim. Óbvio que há. E talvez mais fácil do que pelos caminhos das religiões, já que as religiões se encheram de dogmas que terminam impedindo que você evolua. As religiões não libertam, aprisionam. Mesmo as libertárias, como o taoísmo, confucionismo, budismo, mas tem núcleos dessas religiões que querem que você só leia os livros do iluminado e tal. Ou seja, aí a nossa cretinice vai invadindo tudo. As religiões não têm defeitos, nós é que temos defeitos e impomos esses defeitos às religiões que nós abraçamos. Todos os caminhos levam ao Pai. E é como Javé diz, a disciplina dele serve. Serve para quem? Para quem ainda não sabe caminhar com as próprias pernas, acendendo a luz da sua alma, e tem que ser a disciplina. Que seja. Ok? As iogas também estão inseridas nisso? Desculpa? As escolas iógicas também estão inseridas nisso? As escolas? As iogas. São, veja só, o que de mais precioso eu acho que existe na Terra é o método yoga. Porque nos ajuda a nos libertar, literalmente, do mundo material. Mas, aqui implica uma reflexão. Se todos nós formos morar em cima de montes e ficar meditando a vida inteira, o mundo vai funcionar? Não vai. Então assim, né? Isso também não é um fim. E infelizmente algumas linhas de yoga terminaram criando um fim nisso. O problema das religiões é que elas deixam de ser instrumentos e se transformam em fins. E algumas escolas de yoga também cometeram esse equívoco. O caminho da yoga é o mais precioso que eu acho. Primeiro, porque você tem que se encontrar consigo mesmo. Yoga você faz em qualquer lugar, você não precisa ir a um templo, você não precisa pagar pedágio a ninguém. É você e o sagrado que está no mais íntimo de você mesmo. Mas, entendam o seguinte, imagine um pai e uma mãe que tem 8 filhos. Um dos 8 filhos é gênio, o outro é super gênio, o outro é normal, o outro é bagunceiro, o outro nasceu com um problema e não consegue interagir com as pessoas, o outro é rebelde, o outro é drogado, o outro é... 8 filhos diferentes. O pai e a mãe amam igualmente os 8 filhos, mas há um modo de interação do pai e da mãe distinto com cada um dos 8. O pai e a mãe não podem agir com o supergênio do mesmo modo que agem com aquele que tem problemas mentais. Então assim, como existe na Terra, no conjunto de seres humanos, todo tipo de doido, todo tipo de louco, todo tipo de gente normal, a divindade, o amor dela tem que providenciar um caminho para cada ser que existe. Então todos os caminhos levam ao Pai. Por mais que demorem, né? Por mais cheios de curvas ou por mais retos que sejam, tem gente que gosta de curtir Jesus na intimidade do seu coração, na solidão. Tem outras pessoas que querem um carro elétrico com música e você vai de lá dançando, curtindo Jesus. Não há problema. O problema é quando esse que se isola diz, isso aí é ridículo. Ou então aquele que está diz, isso aí. Ou seja, quando nós começamos a praticar intolerância. Quando a gente começa a parar de prestar atenção em si mesmo, começar a se tornar especialista em perceber os erros alheios, se é que são erros. Quando um ser humano tira o foco dele mesmo e coloca nas outras pessoas, ele tem algum problema. O ego, então assim, né? Todos os caminhos são benéficos, desde que nós façamos por onde. Como qualquer um desses caminhos, o mais belo que seja, pode se transformar num caminho
infernal se a gente fizer disso um caminho infernal. Vejam bem, a existência é sempre bela e generosa. A vida, porém, é o que cada ser humano faz dela. Com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. O que mais aprisiona o ser humano é o conjunto das opiniões que ele tem. Ah, eu penso assim. Pensa, ok. Problema seu, cara. Não, mas os espíritos não existem porque se existissem já devia ter parecido. Não, pode pensar isso. Não, Deus é assim, assim, assado. Ok, pense isso. Não, eu acho que tal religião está errada. Pense. Não, eu acho que eu sei que eu estou certo. Ok. Ou seja, o que a gente pensa nos atrapalha. Não atrapalharia se nós não tivéssemos apego àquilo que a gente pensa. A gente pensa, usufrui do exercício da reflexão, mas não fecha o assunto. Na condição humana, o único assunto que nós deveríamos fechar como sendo, de fato, verdade, é a importância do amor na vida. O resto é secundário. Porque o amor, qualquer cretino do meu tipo pode perceber que o amor é importante, já que algo em mim quer ser tratado com amor. Ora, se eu quero ser tratado com amor, eu começo a perceber que eu preciso tratar com amor para ser tratado com amor. Ou seja, aquela regra de ouro: faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ou, outra forma de dizer, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito. Então, assim, a regra do amor aparece aqui, e qualquer ser humano, culto ou não, inteligente ou não, letrado ou não, sadio ou não, rico, pobre, qualquer um pode perceber a importância da atitude amorosa. Se Deus existe ou não, se espíritos existem ou não, se é verdade ou não esse negócio de jantar, isso não tem importância. E foi dito através de Jesus e de muitos homens e mulheres: amem-se e tudo mais será dado para acréscimo. Qual é o nosso problema? A gente trata de tudo mais e não se ama. Aí nada funciona. Qualquer religião dessa funcionaria, desde que a gente lidasse com o mínimo de amor como sendo combustível das nossas atitudes. Os Atlantes, foi uma reação de Javé para eliminá-los? Eles tinham espíritos também? Os Atlantes, a história de Atlântida, ou a história Atlântica, veja bem, o primeiro registro histórico que nós temos na nossa história oficial data de 4.241 anos de Cristo, ou seja, 6.241 anos atrás. É isso mesmo? Acho que é. No Egito. Foi o primeiro registro histórico com data feito. São 6.000, aproximadamente 7.000 anos de história. E é uma história tão complexa, né? Ninguém consegue contar esses 7.000 anos de história. Agora imagine uma história que teve 80.000 anos, 100.000 anos. É a história do Império Atlântico. Só que essa história foi pontuada por diversos momentos de pico e de queda. Mas essa história toda que começou quando o quartel-general de Lúcifer chegou na Terra há cerca de 100.000 anos atrás. Mas eles eram poucos. E quando eles chegaram na Terra, já existiam outras raças extraterrenas que estavam pirateando a Terra, praticando algum tipo de extrativismo e brigando entre elas para ver quem dominava a Terra. E o Homo sapiens estava ainda lentamente evoluindo. Então os Atlantes, os primeiros Atlantes, julgavam os Homo sapiens do mesmo modo que nós julgamos os macacos, os animais. Ou seja, nós, Homo sapiens, para os Atlantes, éramos animais, éramos cidadãos de segunda, terceira, quarta categoria. Tanto é que quando eles chegaram aqui, eles vieram já fugindo da reintegração do planeta Outland, que foi
penúltimo planeta da rebelião a ser reintegrado. Quando eles chegaram aqui na Terra, porque eles não tinham mais nenhum lugar para ir, chegaram em naves. Enquanto isso, verdadeiros comboios espirituais estavam juntando o lixo espiritual, o expurgo de todo o problema rebelde e colocando nas esferas espirituais aqui da Terra. Não tinha outra opção. Mas os Atlantes, ou seja, o quartel-general do Lúcifer, veio para cá. Alguns milhares de indivíduos só. Poucos milhares. Quando eles chegaram aqui, aí aqui vou só usar as palavras que eu posso, tá? Que desceram das naves e disseram, "Ih, esse sol queima muito. A estrela que eles estavam acostumados não queimava tanto assim." Aí eles pensaram assim, com esses corpinhos aqui a gente não vai durar muito aqui não. E os corpos desses seres duravam muito tempo. Eles não lidavam com esse negócio de morte, porque na realidade deles também tinha um acontecer, um desacontecer diferente do nosso. Eles não praticavam sexo, não existia isso entre eles, essas raças. Então eles começaram a fazer testes laboratoriais para desenvolver algum tipo de pigmentação celular que suportasse mais a vibração do Sol. Aí, do jeito que nós hoje usamos macaquinhos, ratos, e levamos para os laboratórios para fazer testes que possam beneficiar o progresso da espécie Homo sapiens, eles usaram os animais mais próximos, e mais ou menos assim, desmaterializava o corpo deles aqui, e materializava numa faixa de realidade que eles criaram a partir de novo, entre aspas, vamos explicar assim, uma realidade que eles criaram. Um nível astral. Aí, essa máquina começou a fazer isso, mas quando chegou em 200 e pouco, houve um problema ambiental na Terra, um cataclismo, a máquina, entre aspas, quebrou, e quem ficou lá ficou e o resto ficou por aqui. Ficou ou morreu? Ficou. Aí esses seres lá ficaram, mas eles tinham ainda tanto poder que eles começaram a aparecer e desaparecer para quem tinha ficado na Terra. Então surgiram os deuses atlantes. Lúcifer era um deles. Só que cada aparição dessa fazia com que eles perdessem força. Aí os atlantes que ficaram do lado de cá começaram a morrer, e os homo sapiens mais espertos e outros seres começaram também a fazer parte de algumas histórias atlantes. E aí chegou um ponto em que não tinha mais nenhum Atlante original, era só Homo sapiens que iam nascendo nas bases atlantes, pouquíssimos Homo sapiens, a maioria vivia. E vejam só, nessa época da história não tinha 10 milhões de pessoas vivendo aqui na Terra. Hoje nós temos 7 bi, mas nessa época várias correntes da espécie Homo sapiens desapareceram. Mas eram poucas pessoas, eram poucos grupos. Só que existiam seres que não eram humanos aqui na Terra. Então é uma história muito doida, entendeu? Não dá para ser contada. Apesar que a destruição tem sido por Javé. A destruição ocorreu há 13, 15 mil anos atrás, das últimas bases atlantes, de uma história de 80 mil anos. Mas foi cataclismo. Não foi Javé. Javé até hoje reclama de alguns espíritos que estavam encarnados em Atlântico fizeram besteira. Inclusive ele aponta o dedo para mim e também diz isso. Só que eu não sei do que ele fala, eu não me recordo nada disso. E nem sei se é verdade o que ele fala. Tem uma parte aqui que se fala, o Senhor Javé deixará de existir para a sua própria criação antes mesmo que este tenha um fim, né? Não, tudo bem. É isso. É porque eu não queria aprofundar na pergunta do Pereira. Mas eu sei que quando ele vai se unir com a outra parte, tudo bem. Mas o que será do universo que ele criou? Que são seres dependentes. Vão se tornar seres independentes? Esse problema é que está trazendo a vida de Jesus. Mas olha o meu só para vocês terem ideia da pergunta dela. O meu questionamento é através do DNA que vai ser criado esse padrão independente, ou tem
Ou é o ser espiritual que vai vir, que vai ser melhorado? Ou as duas coisas vão ter que estar unidas, né? Nós temos alguns milhões de seres que ainda são clones de Javé. Milhões. M de Maria, milhões. Não são bilhões, milhões. Nós temos muitos milhões de seres aí. Alguns são clones de Javé. Encarnados aqui na Terra? Não tem ninguém encarnado na Terra. Essa turma toda está lá. Lá onde? Lá. Só que o foco deles, eles amam Javé, porque a programação deles foi feita para amar mesmo. Quando Javé pegou Enoque, Ezequiel, aqueles personagens bíblicos, e levavam, e eles chegavam lá e viam miríades e miríades de anjos, né, louvando Javé o tempo todo, é porque esses seres foram programados para louvar Javé o tempo todo. Eles são robôs, mas as suas almas não são. Se Javé vai ter que deixar de existir para esse universo, ainda em tempo dele se reintegrar e fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa que eu estou dizendo é administrar os débitos espirituais que ele criou, é quando ele vai se defrontar com a justiça divina. Os seus clones também. Não, mas eles não tiveram culpa. Javé também não teve culpa. Mas tudo, esse palco de horrores que nós vemos hoje, aqui na Terra e em outros mundos, que um dia a gente vai descobrir, o erro crasso é de Javé. Mesmo sem maldade nenhuma. Então, assim, esses milhões de seres não estão deixando Javé sucumbir. Quando o que de melhor poderia existir para eles era todos deixarem de existir. Para que suas almas pudessem deixar esses corpos doentios e, do jeito que nós, seres evolutivos, fazemos, as nossas alminhas ficam reencarnando, né? Eles também precisam disso. E vão ter que fazer. Mas nesse universo criado já... Aí eu não posso ir adiante. Veja bem, pessoal, hoje nós não temos a menor condição de imaginar que essas bobagens, que esses 30, 40, 50 gatos pingados que estão aqui, ninguém na Terra está prestando atenção nisso. Mas isso aqui um dia será motivo de estudo de todo mundo que vive aqui na Terra, se isso for verdade. Se não for, é uma grande piada. Mas se for verdade, tempo existirá em que as pessoas se lamentarão porque Luiz Carlos Matão não mais vai estar aqui, nem Pereira, nem Josiane, nem Giane, nem Vital, porque essas pessoas sabiam do assunto. Quando nós sairmos dessa vida, conosco vai uma parcela de informação difícil de ser recuperada. Hoje não tem importância nenhuma, ao contrário, a minha vida virou um inferno por causa disso. Quisera eu não ter que estar aqui falando isso para vocês. Eu preferia estar em casa com minha família, curtindo a vida. E virei motivo de escândalo por causa desse tipo de assunto. Então, assim, virá um tempo em que a humanidade ficará louca que alguém fale desse assunto e terá pouquíssimas pessoas habilitadas para falar desse assunto. Mas hoje ele é um assunto ainda escandaloso, herético, ridículo, doido, que não deveria estar sendo falado porque ele é escandaloso, ele escandaliza os preceitos de algumas pessoas, de algumas religiões. Mas, se ele está sendo falado, é porque é essencial que seja falado. Entendam. Visto largou o seu corpo e nasceu na espécie Homo sapiens, porque aqui ele poderia ter a liberdade maior do que ele já tinha conseguido no seu corpo de clone de Javé, mas para que, em ele falando aqui, Javé escutasse lá. Porque Javé não escuta os seus clones. Os seus clones são robôs. Ele os ama e os clones o amam. Mas é um tipo de amor que aqui na Terra se expressa no cuidado que uma macaquinha tem com seu macaco, que uma leoa tem pelo seu filhote. Mas não é o amor humano que nós criamos de um pai se sacrificar pelo filho,
de uma mãe dar a vida pela filha. Eles não têm esse tipo de amor. Nós somos mais evoluídos que eles, apesar de toda a vida caótica que nós ainda temos aqui na Terra. Nós somos uma experiência promovida por eles, só que de forma inconsciente. Vishnu é que ajeitou com Shiva para que a coisa ficasse desse jeito. Então, vejam bem. Hoje em dia, e não é no nível espiritual que isso se passa, é no nível astral. Hoje em dia, a situação com Javé já está administrada. Mas com alguns dos seus clones, não. E é exatamente a pergunta de Giane, que eu não vou poder ir a fundo, que eu não posso. Vishnu, ou seja, Sofia, ou seja, Jesus, ou seja, com a morte sacrificial que Sai Baba teve, para poder sair daqui humilhado, para Brahma então poder dizer, pronto, meu problema com Shiva acabou-se. Infelizmente, Brahma, ou seja, Javé, pensa desse jeito. Jesus ainda não veio porque está ajeitando umas certas situações com a primeira, segunda e terceira gerações, não, a primeira, terceira e quarta geração dos filhos de Javé, a segunda não tem problema. Agora vou deixar o que eu falei, isso eu vou ter que explicar melhor, mas senão ninguém vai entender nada. Como é que eu explico isso? Vou tentar explicar. Vou tentar explicar a partir do que na Terra se conhece. Só que o que na Terra se conhece é só uma metáfora. Não é metáfora. Está próximo da realidade se aquilo que eu conheço for real. O Pseudo Dionísio foi um cara que viveu nos... Vocês aguentam mais 10, 15 minutos aí? Nos séculos 5, 4, 5... no século 5 depois de Cristo, por aí. E ele foi quem organizou o entendimento disperso que existia na tradição judaico-cristã a respeito de uma ciência chamada angelologia, a ciência dos anjos. Os judeus, quando foram levados... Como é a história dos judeus? Os hebreus estavam presos no Egito. Aí surge Moisés, libera os hebreus do poder egípcio. Aí lá Moisés leva as 12 tribos egípcias, ficam andando no deserto durante 40 anos, até que se estabelecem na terra de Canaã. Mas, na época de Moisés, as 12 tribos hebreias não formavam um povo, eram 12 tribos, cada tribo com o seu chefe. Enquanto elas se movimentavam no deserto, povos nômades atacavam e eles não tinham um exército organizado. Então eles começaram a organizar um exército único das 12 tribos para melhor se defender dos ataques dos povos nômades do deserto. Então, no meio dessa confusão, foi que lá pelo ano 1028 a.C., aproximadamente assim, foi eleito o primeiro rei dessas 12 tribos, que foi Saul. Depois surgiu Davi, depois surgiu Salomão. Quando Roboão, filho de Salomão, em 922 a.C., foi assumir o reinado, as 12 tribos brigaram, porque nem todas elas suportavam Roboão como sendo o novo rei de Israel. Então houve o grande cisma. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. Nessa época, o império mais forte que existia naquela região do mundo era o Império Assírio. Por que eu estou perguntando isso mesmo? Qual foi a pergunta que eu já nem lembro? O Império Assírio ficou atacando o reino de Israel e o reino de Judá durante 200 anos. Em 722 a.C., o Império Assírio destruiu o reino de Israel e levou as 10 tribos de Israel como prisioneiras. Essas 10 tribos ficaram perdidas. Hoje são consideradas as 10 tribos perdidas de Israel porque elas se miscigenaram no vastíssimo Império Assírio. Então, de toda aquela história que começou com Moisés, na verdade começou com Abraão, só existiam agora 2 tribos que formavam o reino de Judá no sul. Ao sul, o Império Assírio e agora o Império Babilônico começaram a atacar essas 2 tribos. E em 586, finalmente o Império Babilônico, ou seja, Nabucodonosor, dominou essa turma, ou seja, as 2 tribos que restavam do povo hebreu e levou-os para o cativeiro da
Babilônia. E lá ficaram prisioneiros até o ano 531, quando Ciro, rei dos persas, derrotou o Império Babilônico e libertou os judeus que quisessem voltar para a Terra Prometida. Pois muito bem. Nesse período em que os judeus estavam presos como cativos na Babilônia, pagando imposto, prisioneiros, eles, os judeus, receberam uma herança cultural fantástica dos babilônios, que eram os maiores entendedores de anjos. Por quê? Porque na Babilônia estavam os discípulos de Zoroastro. Pois que Zoroastro foi alguém que na Pérsia, 100 anos antes dos judeus serem levados para a Babilônia, criou uma religião chamada Zoroastrismo, e nela é onde tem o maior foco de informações sobre a hierarquia do ser criador desse universo, ou seja, os anjos do Senhor Javé. Mas os judeus, então, aprenderam o legado cultural dos anjos nesses 50 anos que ficaram, desses 30 anos que ficaram presos, aproximadamente, na Babilônia. Quando eles foram libertados por Ciro e voltaram para Canaã, eles trouxeram notícias desses anjos do Senhor Javé. Essas notícias chegaram totalmente fragmentadas na época de Jesus, e mais ainda 4 séculos depois, quando Dionísio organizou essas notícias dispersas e criou o seguinte modelo para se entender a herança cultural judaico-cristã em relação aos anjos do Senhor Javé. Aí ele dividiu a hierarquia de Javé em 3 grandes categorias, sendo cada uma dessas 3 grandes categorias, por sua vez, subdividida em 3 outras classes de seres divinos que pertenciam à hierarquia celestial do Senhor Javé. Então são 9 classes de seres que Dionísio opõe. A primeira delas seria aquela que teria sido criada no primeiro momento pelo ser criador desse universo. O nome que Dionísio deu, serafins. A segunda, querubins. Terceira, tronos. Aí vem potestades, principados, blá, blá, blá. As 2 últimas são arcanjos e anjos. Essas aqui, desculpa? Todas celestiais. Essas 2 últimas aqui, todas são celestiais, como nosso irmão. Essas 2 últimas aqui são as que lidam mais diretamente com os homens da terra. Lúcifer seria um arcanjo. Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel são anjos, segundo alguns, e arcanjos, segundo outros. Mas na hierarquia, eles estão na periferia. Pois muito bem. Em sendo verdade o que eles me disseram, hoje, literalmente hoje, o Mestre Jesus, ou Sofia, ou Vishnu, junto com Shiva, ou seja, Sagrado, eles estão administrando os nossos irmãos clones, serafins, tronos, os querubins não. Eu não vou contar por que hoje, porque senão eu passo aqui 10 horas falando. Essa turma aqui está sendo ainda administrada para que larguem o poder que sempre tiveram. Javé já largou. Ou já concordou em largar. Não me façam mais perguntas, senão não vai conseguir encerrar isso hoje aqui. Esse é o problema da pergunta de Giane. Tá? Eles não obedecem Javé? Se Javé largar o poder, é bom vir para eles. Esse é o drama. Esse é o dilema da história. Isso é que está sendo administrado. O difícil era Javé dividir o comando. Ele diz no Alcorão que ele não divide o comando. Finalmente ele resolveu dividir. Mas, como eles funcionam numa mente coletiva, esse é o drama. Então, esse é o drama. Não há explicação lógica que eu possa dar para vocês hoje. E eu espero sair dessa vida sem dar nenhuma explicação disso, que outros deem. Em tese eles já me disseram tudo, mas eu não tenho como falar isso aqui. Eu não quis dizer que todos eles são divindades de céu, não era celestial, não, era com consciências universais. Sim, mas a nomenclatura não tem muita importância.
muita importância. A gente pode dizer excelsas, celestes, siderais, isso aí é de menor importância. Podemos ficar tranquilos. Vejam bem, nós não devemos partir da premissa que as palavras que nós estamos usando para falar disso estão corretas. Não estão, não. As gerações terráqueas lá do futuro é que talvez falem disso corretamente. Nós não estamos falando disso corretamente. Nós estamos falando o que é possível ser falado, com todos os nossos equívocos, com todos os nossos erros. Tá? Não devemos ter essa pretensão. Está errado, pessoal. Esses livros aqui estão errados. Desde o primeiro livro que eu publiquei, que eu escrevi, eu não sei se está certo. O meu editor na época disse: Rogério, como é que alguém vai comprar um livro se o próprio autor está dizendo que não sabe se está certo? Eu digo: amigo, o problema é meu. É a única forma que eu consigo escrever esse livro é dizer que eu não sei se eu estou certo, porque não dá para saber. Então, podemos ficar tranquilos e errar bastante na nomenclatura das palavras que a gente usa. Tá? Pois não. No livro de Tigueirinho fala do processo da lei de evolução, em que o mineral, uma pedra bruta, brota um mineral, uma planta de animal, animal, e homem e anjo. E aí, no estudo que eu fiz com a chave de Enoque, com alguns artigos de Vinaiós Elohim, eu compreendi que no mergulho de Jesus, ele entra obedecendo todo esse princípio para chegar, digamos assim, até o Sol central e administrar todo esse... Nós ficar até as 4 da manhã aqui para falar disso tudo, velho. Eu peço a sua gentileza. Esse assunto a gente já falou em reuniões passadas, tá? Tá disponível na internet, tudo isso aí, tá? Isso aí, na verdade, surgiu com a teosofia. Não é Trigueirinho, nem Chaves de Enoque, nem A, nem B, nem Rogério, nem ninguém. A teosofia, no século XIX, começou a tratar das rondas existenciais, e quem melhor aborda isso, na minha ótica, é Divaldo Franco, junto com Joana de Ângeles, quando eles falam que o instinto, o psiquismo, no caso da natureza terrena, dorme no mineral, desperta no vegetal na forma de sonho, desperta no reino animal na forma de instinto, desperta no reino nominal do homem na forma de pensamento e se angeliza através das emoções superiores em outro reino. Ou seja, a mônada existencial passa milhões e milhões de anos existindo como pedra, depois vem um vulcão, explode tudo, transforma em lava, a pedrinha morre, desculpa a brincadeira, aí aquela alminha vai agora, nasce no reino mais evoluído, que é o reino vegetal, tem diversas vidas como árvore, depois dá um salto quântico, aí passa para o reino animal, passa em diversas espécies animal, dá um salto quântico, que foi o que houve, que Javé não gostou com a espécie Homo sapiens dele, começou a perceber o erro, o certo e o errado. Então, se humaniza, tornando-se responsável pelos seus próprios atos, mas tem mais saltos quânticos para cima, mas Jesus não passou por aí não. É o que eles dizem. Muitas correntes aqui na Terra dizem que sim. Não, Jesus é uma das divindades, já nasce pronta, mas tem uma outra ordem evolutiva que ele tem que responder. Mas não é simples e ignorante como fomos nós criados para evoluir nas naturezas planetárias. É diferente. Eu sei que há segmentos do movimento espírita que dizem que Jesus, mas eles dizem que não. Desculpa abordar tão rapidamente assim, mas senão a gente não vai sair daqui hoje mesmo, tá? Desculpe, Giane, ok, sua pergunta, respondi mais ou menos? Eu não sei se respondi. O que é que você perguntou que eu não respondi? Aliás, eu estava falando com Giane, não é Jeane, é Giane, a pergunta que você fez, ok? Está razoavelmente respondida. Você perguntou a questão dos clones de Javé, né? Em relação a Javé, é confuso. Eu não posso aprofundar o assunto hoje. O pouco que eu posso dizer é o que eu disse. Isso aí é que está hoje sendo administrado para que Jesus chegue. É a última coisa que falta. Pela importância do grande banquete que vai realizar breve, vem seres de outro universo? Vocês não querem me levar para a vitória da conquista, não, porque aí eu não sofro tanto quanto aqui. Eu também quero ir para a vitória. O carinho de vocês me preserva de muita coisa aqui que eu tenho que sofrer. Oi? Esse breve aí é por sua conta, né? Veja bem, pessoal.
Em 1999. Profeta Marcelo. Veja só, eu não sei se existe imprensa cósmica, tá? Mas caso exista, tá? Ela estava toda, chegou na Terra toda, desde 1999. Os caras estão estacionados, o que se passa na Terra interessa a todo o universo. Na verdade, interessa até a situações além do nosso universo. Veja só, não há distância entre os seres que se amam. Tá? Também não há distância entre os seres que se detestam. Na verdade, a distância que nós imaginamos ter em relação uns aos outros, ela não existe, ela é falsa, ela é produzida pela ilusão dos nossos cérebros, que foram criados para sentir essa ilusão. Mas a física quântica hoje já mostra que todos nós estamos interconectados, interligados. E é nós quem carapaga, todos nós desse universo. Na verdade, somos todos nós, todos os universos. Todos nós temos a mesma vibração no mais íntimo de nós mesmos, que é a parcela sagrada do Pai. Pena que Javé não tem, por isso que ela é tão diferente. Ok? Eugênia e Jeane. Não, pode depois, não tem importância. Eugênia. É sobre a questão do Zoroastro, certo? Porque consta, né, na história do Zoroastro que ele conversava e ele falava dos anjos que trabalhavam no reino de Ahura Mazda. Aí assim, ele tinha conexão com os anjos, ou ele ia além, porque ele não chegou a falar que no final dos tempos, né, o bem imperaria sobre o mal, né? E ele falava que havia um Deus do bem, que era o Ahura Mazda, e o Deus do mal, né? Era numa linguagem bem assim simples, né? Ele, pelo menos nos livros que falam da história dele. Você falando aí me deu essas dúvidas. Esse é o perigo, eu devia ficar calado para não gerar tanta dúvida. Assim, né? Veja bem, a história do Zoroastro é fantástica. Hoje até eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse antes. Zoroastro foi um dos primeiros seres que se aproximou de mim, nessa vida. Em 1997, 98, 99, eu tive o privilégio de, quando o mediunismo ainda estava sendo ativado por eles. Né? A história de Zoroastro é muito estranha, pessoal. Se eu for contar aqui, é o que está escrito que eu vou contar, mas para nós é estranho. Como Eugênia bem disse, primeiro vamos entender o seguinte. Há cerca de 5.000 anos atrás, o Senhor Javé mandou todas as espécies celestiais de deuses, semideuses, isso e aquilo saírem da Terra. E deu um prazo de alguns milênios para que eles saíssem. Quem saiu até 2.700 anos atrás, saiu. Quem não saiu, ele mandou prender na Terra. Por quê? Exatamente a partir do ano 2.700 anos atrás, ou seja, 700 anos antes de Cristo, começaram a nascer homens e mulheres especiais em todas as regiões da Terra. Na Grécia nasceram Tales, de Mileto, Anaxágoras, Protágoras, Parmênides, Pitágoras, Sócrates, Platão. Na China, Mêncio, Lao Tse, Confúcio. Na Índia, Siddhartha Gautama, o Buda, Jina Mahavira. Na Pérsia, Zoroastro. Todas essas figuras aqui nasceram entre os séculos 7 e 6 a.C. Todas elas disseram uma coisa só. Para trás existiam os deuses, daqui para frente era só o Homo sapiens. Por isso que eles investiram em religiões libertárias, em doutrinas filosóficas, pedindo ao homem que parasse de crer em deuses e de depender de Deus. Vejam bem essa linha de visão. Zoroastro foi alguém que fez mais, disse que ele estava ali anunciando o crepúsculo dos deuses, ou seja, o final do império de seres extraterrenos ou deuses na Terra. Zoroastro anunciou isso. E anunciou que ele era apenas alguém que estava anunciando, porque viria alguém do reino de Ahura Mazda
e esse alguém era Jesus, do qual ele, Zoroastro, era um mero anunciador. Agora, vocês sabem como é... Eu ainda nem respondi a primeira que você fez, já. Não, Aguarde, aguarde. Eu respondo junto. Ele é Atlântico. Eu respondo junto. Não é. Zoroastro. Fique tranquilo. Não. Nada a ver. É uma divindade. Atlanta é sem futuro, já. Então veja bem, como é que começou a história de Zoroastro? Aos 30 anos. Vocês sabem como? O anjo da percepção mental reta e honesta e pura apareceu diante dele. Você sabe qual é o tamanho do rapaz que apareceu diante de Zoroastro, que ele descreve? 12 metros de altura. O rapaz tinha 9 vezes a altura de um ser humano normal. Era um anjo. Um dos anjos de uma dessas hierarquias divinas de Javé. E a partir desse susto, Zoroastro começou a ter a estranha habilidade de sair do corpo. E foi levado e elevado aos céus, sem ser do corpo, diante de Ahura Mazda ou Mazda. E lá foi informado a ele a vinda de uma outra divindade que ele anunciou, que era Jesus. E também foi mostrada a ele a força negativa que estava atuando, que era a rebelião de Lúcifer contra Javé, Ahura Mazda. E Zoroastro foi outro que também foi levado diante de um ser sentado no trono, com milhões de outros seres louvando, claro que isso impressiona qualquer terráqueo. E ele contou essa história. E ele também falou das hierarquias angelicais. E exatamente os seguidores de Zoroastro foram aqueles que os judeus encontraram quando foram para o cativeiro da Babilônia, e daí surgiu o que hoje na tradição judaico-cristã é a história da angelologia, que fala dos anjos de Javé. Então o zoroastrismo foi uma das pérolas sagradas que surgiram nos séculos 7 e 6 a.C., junto com as de Jina Mahavira, de Siddhartha Gautama, de Mêncio, de Lao Tse, de Pitágoras, Tales e Mileto, que convidava o homem e a mulher da terra a ousarem não mais depender de Deus, mas ascenderem à luz do seu intelecto, racionalmente. E por isso que Siddhartha Gautama, através do budismo, nem fala de Deus. O budismo é uma doutrina de vida que foi ofertada aos homens. Estranhamente, 6 séculos depois, nascia Jesus falando de Javé. Zoroastro falou de Javé, chamou de Ahura Mazda. Mas, naquela época, não era possível falar claramente. Por isso, Jesus disse, eu não posso falar abertamente sobre o Pai. Quando eu voltar, falarei abertamente sobre o Pai. E eu espero que ele volte logo. Porque quem deve falar sobre Javé é quem tem autoridade para isso, não é alguém do meu tamanho. Não dá, esse negócio não dá durante muito tempo. Ok, Gênero? Zoroastro nada tem a ver com os Atlantes. Certo? Jean. Oi? Pois é. Você abre mão da sua pergunta para a gente encerrar para ir embora, Pedro? Tranquilo? Então, pessoal, hoje acabou, finalmente. Peço desculpas, tá, pelas imprecisões, equívocos e bobagens aqui ditas. Imploro a vocês, nada do que aqui foi dito seja dito como verdade. Só serve como semente para a reflexão. Esse assunto vai ser ainda descoberto pela humanidade se isso for uma coisa séria. Se for uma grande piada, se encerra com a gente mesmo. Mas se não for, vai ser um assunto que vai ser discutido ao longo das próximas décadas. Então lá é que o ser humano vai ter condições de aprender direito a tratar com essas questões. Nós aqui estamos só falando bobagem. É importante que vocês tenham essa percepção. De toda forma, agradeço a gentileza de vocês, a atenção e até a próxima.